pouco, meu nome é Otto, né? Trabalho na Post Machine, sou diretor da Post Machine, né? Sócio fundador. E como eu estava falando, né? Desde o comecinho da história da Post Machine, a gente entendeu que o nosso trabalho, na verdade, é um trabalho de gerar fidelização em clientes através do design, através do que a gente sabe de design, tecnologia e estratégia, né? E como eu falava, a fidelização ela tem 3 fases, né? São 3 coisas que a gente vai falar aqui. É o porquê, por que fidelizar, né? O segundo, como que você pode fazer para gerar fidelização de clientes, né? E o terceiro é o que exatamente você pode usar, né? Que ferramentas você pode usar, então, para gerar a fidelização do teu cliente hoje, né? Para começar e contar essa história, né? Eu quero começar falando sobre o conceito de fidelização, para que a gente, aos poucos, durante a apresentação, vá mostrando isso na prática, né? Então, o que é fidelização para a gente, né? No fim das contas, a fidelização é uma estratégia de branding, né? E branding foi o que a gente mais falou aqui durante esse evento. Pela manhã cedo vocês ouviram o Matheus. Vou trocar de microfone, gente. Beleza? Se estiverem ouvindo, só falar. Ao vivo tem dessas coisas, né? Tá, vamos lá. Voltamos aqui, então. Então, como eu falava, fidelização é uma estratégia de branding, né? A segunda coisa que a gente precisa entender com relação à fidelização é que o objetivo dessa estratégia é gerar clientes fiéis. Então, se você fala assim, cara, eu estou criando aqui na minha empresa uma estratégia de fidelização, mas você não está gerando clientes assíduos, né, clientes frequentes e clientes que amem tua marca e defendam, ainda não é fidelização, né? A outra coisa também é que o principal objetivo dessa estratégia, né, é fazer com que os clientes atuem como defensores da marca. Então, se você está gerando qualquer estratégia de fidelização, mas você não está conseguindo gerar clientes que são defensores da tua marca, pelo contrário, então ainda não tem fidelização. A outra coisa que a gente também precisa entender sobre fidelização é que ela impacta na receita geral da empresa. Então, mesmo que você gere clientes fiéis que defendam a tua marca, mas se isso não tem impacto financeiro algum, aí não é uma estratégia de fidelização. Então, agora que a gente já entendeu o que é e o que não é fidelização, a gente vai finalmente, então, começar a traçar qual que é o passo a passo para a gente, então, gerar uma estratégia de fidelização. E antes de a gente fazer isso, eu queria contar uma pequena historinha, né? Na verdade, eu quero levar vocês numa viagem no tempo e também no espaço. Vamos lá? Prontos para viajar comigo? Nós estamos aqui em 2019, em São Luís do Maranhão, né? Algumas pessoas em Balsas também aqui apareceram no chat, né? Mas agora a gente vai viajar para a Califórnia. Que sonho, hein? Vamos lá. A gente está saindo de 2019 e voltando para 2004 em South Mountain Bay, na Califórnia. O que estava acontecendo nesse dia, né, em South Mountain Bay, na Califórnia? Uma das maiores empresas de software do mundo, que é conhecida como Salesforce, eles estavam fazendo uma grande reunião. E o CEO dessa empresa, ele convocou essa reunião com os maiores executivos dessa empresa para comemorar um grande resultado que eles tiveram naquele ano. Naquele ano, eles tinham aumentado 88% das vendas. E eles tinham conseguido 220 mil novos clientes, desculpa. Isso significava um incremento na receita de mais de 500 mil dólares, né? Então, motivo suficiente para estar comemorando ali, né? Então, o Mark Benioff, ele reuniu toda aquela galera ali naquele hotel luxuosíssimo para justamente comemorar esse grande feito da empresa. O grande problema é que essa apresentação, né, que essa grande reunião, ela foi dividida em 2 momentos. O primeiro momento foi onde o Mark Benioff apresentou esses números maravilhosos, né? E o segundo momento foi onde o estraga-prazeres da festa entrou, né? Então, opa, estão me ouvindo, pessoal? Certo, estamos voltando, voltou, beleza. Eu vou ficar olhando aqui sempre os comentários, e aí sempre que vocês sinalizarem que está falhando, eu dou uma parada para a gente não perder o conteúdo. Então, como eu estava falando, né, o Mark Benioff, ele reuniu todos os executivos da Salesforce para falar sobre os grandes resultados que eles tinham alcançado naquele ano, né? A segunda parte dessa reunião, ela foi conduzida, na verdade, por outra pessoa, que era o David Dempsey. E o David Dempsey, diferente do diretor da empresa, não tinha boas notícias, né? E ele apresentou um grande problema ali na mesa com todos os executivos. Ele falou o seguinte, olha, embora a gente tenha conseguido alcançar uma meta altíssima de vendas, né, um probleminha aconteceu aqui do outro lado, né? A gente teve uma evasão muito grande.
todo mês a gente está perdendo 8% da nossa base de clientes, né? Ou seja, num ano a gente está perdendo 100% dos clientes novos que entram. Ou seja, essa empresa estava conseguindo levar muita gente para dentro como novo cliente, mas ao mesmo tempo, pouquinho a pouquinho por mês, aquela galera todinha que entrou ia saindo. Então, no final do ano, eles acabavam voltando para a mesma margem que eles estavam antes, né? Isso é o que a gente chama de evasão. Algumas pessoas chamam isso de churn, né? Então, é justamente essa saída dos clientes durante um certo período de tempo, né? Isso é o que a gente chama de lucro ruim, né? Quando a empresa ela consegue vender para muita gente, ela consegue vender uma vez, duas vezes no máximo, mas depois ela nunca mais consegue vender para os clientes. Isso é muito ruim, porque você não consegue gerar uma fidelização com isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia da importância de fidelizar, e depois a gente volta para essa historinha aqui, né? Hoje, os números que a gente tem sobre o consumidor diz o seguinte: 89% dos consumidores compram do concorrente quando tem uma experiência de compra ruim. Então, 89% dos consumidores eles mudam rapidinho para uma marca sem pensar duas vezes, né? Outro número também que é muito importante para a gente é que atrair um novo cliente custa 6 vezes, né, mais caro, né, do que vender para um cliente que você já conquistou, né? Outro número também muito importante é que apenas 4% dos clientes que estão insatisfeitos hoje reclamam. Então, você pode estar na tua empresa achando que está às mil maravilhas, mas, na verdade, as pessoas só escolheram não reclamar sobre o teu produto para você, né? E isso é uma realidade, né? Outro número também que é bem alarmante é justamente com relação ao tempo que esse cliente está disposto a esperar por uma resposta, né? Então, 50% das pessoas que responderam a essa pesquisa falaram que elas esperam até uma semana para a empresa entrar em contato com ela, resolvendo algum problema que pode ter acontecido durante o atendimento, né? Depois disso, ela não espera mais e ela já vai tomar as medidas cabíveis, né? Outra coisa também é que 70% dos clientes, eles dizem que voltariam a fazer uma nova transação com a empresa, né? Elas voltariam a comprar dessa empresa se a empresa simplesmente ouvisse e resolvesse suas reclamações. Então, logicamente, o problema não está no cliente, está às vezes na forma como a empresa está tratando toda essa interação com ele, né? A outra coisa também que é interessante é que a chance de vender para um cliente atual é de 60% a 70% maior do que, por exemplo, a chance de vender para um cliente novo, né? Então, para um cliente novo, você teria de 5% a 20%. Né? Aqui fica claro, muito mais claro, de que é muito mais fácil vender para um cliente que já está fidelizado, alguém que já conhece a sua marca, já comprou de você, do que de vender para um cliente novo. Né? E por que esses números são importantes? Né? Porque a gente precisa entender que o grande problema do atendimento hoje e da fidelização hoje não está muito na questão de gerar cupons de desconto, não está. Oi, 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 voltamos. Oi. Certinho, voltamos então, pessoal. Então, como eu falava agora há pouco, né? A gente são necessárias 12 interações positivas para anular uma experiência negativa que um cliente teve com a marca, né? E como eu falava agora há pouco também, né? Isso tudo mostra que, esses números mostram que, na verdade, o grande problema da fidelização não é criar um cartão fidelidade, não é criar um sistema de bonificação para o cliente, não é criar uma série de descontos progressivos, né? O grande problema da fidelização é conseguir entender como interagir melhor com o consumidor durante a sua jornada. E aí eu falei agora um pouco sobre a história da Salesforce para vocês, né? Então eu quero mostrar como foi que eles resolveram esse problema, né? Em 2005, como eu falei, a empresa passava por aquele grande problema, toda a base de clientes que entrava durante o ano saía durante até o final do ano, né, na verdade, né? Mas em 2019, a Salesforce é hoje uma grande potência em vendas nos Estados Unidos, né? Pra vocês terem uma ideia, isso aqui é a foto do prédio deles lá em São Francisco, onde eles estão instalados hoje. Então a empresa cresceu muito depois da implantação do plano de fidelização que o Dave Dempsey trouxe para a empresa. E se vocês estão curiosos para saber que plano foi esse, eu vou mostrar para vocês agora mesmo, né? Esse plano ele foi dividido em duas partes. Então eu vou elucidar para vocês, o objetivo dessa palestra aqui é mostrar para vocês quais são essas duas partes do plano do Dave Dempsey que fizeram, né, a reviravolta da Salesforce acontecer. Bom, a primeira coisa que o Dave Dempsey fez foi estudar com quem é mestre no assunto, né?
E nessa parte 1, o que ele fez? Ele estudou muito a estratégia de fidelização dos clientes da Apple. E por que é importante a gente falar sobre essa estratégia de fidelização dos clientes da Apple, né? É porque a Apple ela é conhecida hoje, né, como uma das marcas mais expressivas em questão de lealdade de fã, né? Você tem pessoas que esperam horas e horas numa fila para comprar um iPhone novo, né? Que às vezes, como também já ficou provado por A mais B, né, na maior parte do tempo, acaba sendo uma expectativa frustrada. Por exemplo, não sei se vocês sabem da história do iPhone 6S, mas ele é o iPhone que dobrava no bolso, né? Mas mesmo assim as pessoas esperaram na fila e ainda defenderam por muito tempo, né, esse aparelho. Para quem conhece aqui, já trabalhou com o mouse da Apple, o número 2, né? Ele tinha um grande problema de design, né? Então, apesar de ele ser um mouse muito bonito, quando ele descarregava a bateria e você precisava carregar, você parava de utilizar, porque o carregador do mouse ficava na parte de baixo, então o mouse ficava inutilizado, né? Então, mesmo com todas essas falhas, a Apple continua sendo uma empresa inovadora, continua sendo uma empresa que conquista a fidelidade do cliente, né? Mas quando o David Dumpsey foi estudar esse caso da Apple, ele percebeu o seguinte: o que faz a Apple ser a Apple, na verdade, é a experiência que ela dá de compra para o cliente, né? Em toda a loja da Apple, por exemplo, você vai encontrar o que eles chamam de Genius Bar, né? O que é isso? É uma área da loja da Apple dedicada inteiramente a, a fazer com que as pessoas elas consigam utilizar de uma maneira muito positiva, né, que elas consigam ter o maior resultado possível com seus aparelhos. Ou seja, se você não está conseguindo usar teu MacBook, por exemplo, você pode chegar nessa área e aí você vai conversar com um cara que é expert em Apple e ele vai te explicar passo a passo como resolver o problema. Ou seja, a Apple ela está se disponibilizando a te ajudar a utilizar da melhor maneira possível, o aparelho que ela colocou nas suas mãos. Ou seja, ela está preocupada com o sucesso do cliente final, né? Ela está preocupada com que aquela pessoa que comprou aquele MacBook consiga utilizar ele para aquela finalidade. Ela está preocupada em fazer com que aquele cara que comprou um iPhone consiga tirar as melhores fotos possíveis, né? E nem que para isso eles tenham que contratar muita gente para ficar num balcão como esse aqui, ajudando as pessoas, tirando dúvidas delas, né? Então, esse aqui é o primeiro passo que a gente tem que estar preocupado, né? Antes do cartão de fidelidade, uma coisa que você poderia fazer é justamente pensar no sucesso do cliente primeiro. Vamos pensar aqui, por exemplo, no caso de uma academia. O que seria sucesso do cliente para alguém que trabalha numa academia ou para uma academia, né? É fazer com que aquele objetivo pelo qual a pessoa procurou a academia seja atingido no final daquele período. Então, se eu entrei na academia para emagrecer, né? Se a academia estivesse preocupada com o meu sucesso, com o sucesso do cliente, ela deveria garantir que ao final daquele período que eu estou matriculado, eu conseguisse chegar ao meu objetivo, né? Qual que seria, então, a lógica de sucesso de cliente para uma consultoria? Fazer que no final do processo de consultoria, o meu cliente consiga chegar àquele resultado que ele chegou a mim, né, procurando. Então, o grande passo da fidelização é justamente entender que a gente tem que estar preocupado de verdade com o sucesso do cliente, né? E a maioria das empresas não está. Infelizmente, a maioria das empresas está preocupada em vender, vender, vender e vender, né? Então, o cliente compra, mas durante o processo, onde ele vai passar pelo, pelo crivo ali, né, da realidade, ele percebe que, de repente, o que ele comprou não vai entregar aquilo que ele esperava, né? E se as empresas estivessem um pouco mais preocupadas com entregar esse sucesso, assim como a Apple está preocupada hoje, né? Justamente seria muito mais fidelidade do cliente, né? E esse é o primeiro passo que o David Dumpson conseguiu entender a partir dessa observação, né? Outra coisa é que a gente precisa entender é o seguinte: existem dois tipos de lealdade. Às vezes a gente acha que tem lealdade do cliente e não tem. Vamos ver, por exemplo, esse seguinte ocorrido aqui. Então, imagina que perto da tua casa tem uma frutaria agora, né? E essa frutaria você vai lá praticamente todos os dias. Mas toda vez que você vai nessa frutaria, né, o atendente, ele é um pouco rude contigo, né? Ele não te trata muito bem, ele não te dá o atendimento adequado, né? Mas você adora frutas e continua voltando a essa frutaria. O dono, entendendo a situação de uma maneira errada, pode dizer assim: não, cara, esse cliente, ele é fã da minha marca, porque ele está aqui todo dia. Mas a grande coisa é que é o seguinte: você só está voltando a essa frutaria porque ela é perto da tua casa. É muito conveniente, né? Então, essa fidelidade que existe aqui, essa lealdade, ela é uma lealdade comportamental. Você não tem como se desfazer dela, né? Por exemplo, se você mudar de bairro, provavelmente você não voltaria nessa frutaria para ter uma experiência como a que você vem tendo, né? Agora vamos ver o segundo caso, a cafeteria, né? Então,
você gosta muito de ir nessa cafeteria que fica no teu bairro, né? E toda vez que você chega lá, você é super bem atendido, né? O cara te recebe com um sorriso no rosto, te explica tudo que você precisa saber sobre café, né? No final do processo, mesmo que você mudasse de bairro, porque a experiência é boa, você voltaria a essa cafeteria, mesmo que você estivesse morando longe, né? É por isso que tem alguns estabelecimentos que, mesmo sendo distantes para a gente despende um tempo para chegar até lá, porque a gente gosta daquele atendimento, a gente gosta daquele ambiente, né? Então, essa lealdade é uma lealdade muito mais atitudinal. Então, a maioria dos empreendedores acham, às vezes, que tem a fidelidade do cliente porque vê o cliente voltando, mas só que o cliente voltar nem sempre é indicativo de que a gente tem a fidelidade. Às vezes é só uma questão comportamental, porque fica muito perto, né? Então, isso foi a primeira coisa que o David Dumpson ele percebeu e ele implantou na Salesforce, né? Eles implantaram um setor de sucesso de clientes. O que esse setor de sucesso de clientes faz? Ele garante que a pessoa que comprou o software da Salesforce, no final do processo, no final dos primeiros meses de implantação, comece a ter os primeiros resultados com o software, né? Então, no teu negócio, no dia a dia, o que você pode pensar? Cara, como é que eu posso garantir que as pessoas que compraram o meu produto tenham os seus objetivos alcançados no final do processo, né? E mais do que isso, quais são os objetivos, né, pelos quais as pessoas procuraram o meu produto ou o meu serviço em primeiro lugar? Por que eles procuraram a minha empresa? Porque se você entender isso, você já tem metade do caminho de fidelização encaminhado, né? Outra coisa que você precisa entender, e aí é a segunda parte do plano do David Dumpsey, é que existem alguns momentos da verdade que são muito importantes. De onde vem essa história de momentos da verdade, né? A P&G, um tempo atrás, ela inventou essa sigla chamada FMOT, né? Que é First Moment of Truth, seria primeiro momento da verdade, né? Para eles é o seguinte, sempre que alguém ouve ou recebe um estímulo da TV, de um comercial, né? Ela vai à prateleira, e na prateleira é o primeiro momento da verdade, onde ela decide entre a marca A e a marca B. Né? O segundo momento da verdade aconteceria em casa, quando você abre o produto, você experimenta e você decide se aquela experiência foi boa, se o produto foi bom ou não. Né? Só que o Google reinventou um pouquinho essa história. Né? Ele falou o seguinte, olha, em vez de F-Mode, hoje o que a gente tem é o que a gente chama de Z-Mode, né? Que é o momento zero da verdade. O que seria o momento zero da verdade? Sabe que entre o estímulo e o primeiro momento da verdade que a P&G havia pregado, bom, eles disseram que entre o estímulo e o primeiro momento da verdade aconteceria um momento zero da verdade. O que é o momento zero da verdade? É aquele momento em que você pesquisa sobre o produto, você pesquisa sobre o serviço, você pesquisa sobre a experiência, você pesquisa sobre um destino turístico antes de comprar, né? Logo, o que o Google está falando aqui é que antes da pessoa chegar a uma conclusão, ela passa por uma jornada, né? Essa jornada vai antes da venda e ela se estende até depois da venda. E o David Dumpsey, então, ele, no plano dele incluiu o seguinte: a gente precisa estudar a jornada do nosso cliente para entender melhor esse cliente, né? Como é que a gente consegue fazer esse estudo da jornada? A gente falou bastante hoje aqui que um primeiro ponto para a gente entender como trazer experiências memoráveis para o teu atendimento, para o teu negócio, é entender o público, né? A gente tem duas ferramentas para isso principais, né? A primeira é a persona. Essa persona ela é muito mais para quem quer gerar conteúdo, para quem quer imaginar como interagir com esse cliente, né? A segunda é o ICP. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas no material ele fala até um pouquinho, então como vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso lá na frente, vocês vão entender um pouco mais sobre esses dois pontos, né? Mas, de maneira geral, a diferença entre ICP e persona é que o ICP ele é um objetivo para venda, né? E a persona é muito mais para entendimento da jornada do público, né? Vamos aqui para a nossa primeira pergunta, né? Você concorda que o consumidor não é mais fiel às marcas? Não completamente, né? Eu acho que ainda existe fidelidade entre o consumidor e a marca, né? Você consegue ver isso muito claramente, por exemplo, em marcas de esporte. Então, tem gente que se veste da cabeça aos pés de Nike, né? E não abre mão de outra marca e briga por isso, né? Então, acho que ainda existe essa fidelidade. Agora, fato é que as pessoas têm muito mais escolha, né? E é como a gente colocou lá no começo, quando você tem experiências ruins com as marcas e repetidas vezes, né? Tendo uma opção de trocar, logicamente você vai fazê-lo. Então, hoje, eu diria que o cliente tem menos paciência, mas fidelidade ele ainda tem bastante ainda. Beleza, então como eu expliquei, né, existe essa questão do ICP e da persona, essas são duas formas de estudar o público, né? A segunda coisa que você precisa estudar quando você está pensando em jornada é a própria jornada que o teu consumidor ele percorre durante o teu serviço, né? E aí você tem que entender o seguinte: o consumidor, antes de comprar o teu produto, ele passa por uma fase de inspiração, é onde ele vê algum amigo publicando alguma coisa na rede social, fica super interessado e quer comprar, é onde ele, pesquisando no Google, encontra alguma coisa interessante para comprar e ele já fica ali ansioso por aquilo, né?
A segunda fase é uma fase de planejamento, que é uma fase que dura bem pouco hoje em dia, né? Então, a pessoa passa uma semana, 2 semanas planejando uma compra, pesquisando preço, comparando preços, né? Essa é a fase de planejamento, né? Existe a fase da compra em si, que é quando ele vai e efetua o ato do pagamento, né? E aí depois disso tem experiência. E para alguns negócios tem o que a gente chama de pós-venda, né? Se a gente pensar, por exemplo, em um carro, você compra o carro, mas a tua história com aquela concessionária não acaba no momento que você compra o carro. Pelo contrário, ela começa quando você compra o carro, porque aí eu tenho uma série de revisões que precisam ser feitas na própria concessionária, e isso vai me dar, então, uma experiência de pós-venda. Então, se a gente for entender, assim, de maneira geral, essa seria a jornada de um consumidor hoje, né? E o que as marcas precisam entender aqui é que, em cada momento dessa jornada, elas podem gerar interações com o cliente, né? E é isso que o David Dumpsey colocou na segunda parte do processo, né? Ou seja, eu tenho que estudar a jornada do meu consumidor, do começo ao fim, eu tenho que planejar minhas pequenas interações. Isso sim é um programa de fidelização, né? Fidelização não é colar selo de 10 pontinhos. Fidelização é fazer com que as pessoas se sintam assistidas durante todo o processo de compra e pós-compra, tá? Vamos ver um exemplo bem clássico de como isso aconteceu? Lá na Post Machine, assim que a gente iniciou, a gente estava procurando cadeiras para comprar, né? E depois de pesquisar bastante na cidade, a gente chegou num vendedor que provavelmente está assistindo esse webinário agora, né? E o que aconteceu com esse vendedor? Ele atendeu a gente e ele fez vários testes dessa cadeira e falou assim, ó, cara, essa cadeira aqui vai ser a cadeira ideal para o escritório de vocês, né? Não, essa da foto, eu não encontrei a cadeira, infelizmente. Mas o que aconteceu daí? Todo ano, a gente, num mês bem específico, a gente recebe uma visita ou uma ligação desse rapaz, né, perguntando sobre essa cadeira. E ele pergunta várias coisas diferentes. Ó, como é que está o estado das rodinhas? Tá tudo certinho? Ó, você sabe que a gente pode trocar essas rodinhas se elas estiverem com defeito, né? Outra coisa que ele faz também durante esse processo. No último ano que ele ligou para a gente, aliás, esse ano, né? Ele ligou perguntando como é que estava o estado do couro da cadeira, porque se a gente precisasse, eles poderiam fazer uma lubrificação do couro da cadeira, né? E nessa brincadeira, a gente já comprou mais 2 cadeiras com esse cidadão, né? E eu tenho certeza que se ele ligar para a gente amanhã, a gente vai comprar mais uma cadeira dele, né? Então, o que ele fez aqui? Ele estudou a jornada de compra dessa cadeira, né? Do começo ao fim, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está programando interações com a gente durante todas as etapas da vida útil desse material que a gente comprou. Cara, quantos dos produtos de vocês que estão assistindo esse webinário são passíveis de uma estratégia como essa, né? De planejar microinterações. A gente não está falando só de dar um parabéns no dia do aniversário da pessoa, né? Mas programar interações que são muito mais inteligentes, né? Para a gente, isso é fidelização, certo? Então, como a gente já viu aqui, o plano ele tem 2 pontos principais. No primeiro, eu consigo entender que eu preciso estar preocupado com o sucesso do meu cliente, e no segundo, eu estudo a jornada e planejo microinterações. Foi só isso que o David Dumpsey fez na Salesforce que gerou esse resultado que eles têm hoje, né? Agora, a gente precisa entender que alguém pode estar aqui no webinar e falar, Alto, mas eu não posso fazer isso com todo cliente, minha empresa vende para milhares de pessoas. Como é que eu vou tirar esse tempo para ficar planejando essas microinterações, né? A gente tem hoje tecnologia para isso, né? Por exemplo, a gente tem alguns produtos que o valor deles, o valor agregado do produto é tão alto que vale a pena você investir em ter uma pessoa programando essas microinterações. É o que a gente chama de high touch, né? O alto nível de contato. Para outros, talvez você não precise dessa interação tão pessoal. Você não precisa que um vendedor ligue para essa pessoa para saber como é que está, né? Você pode simplesmente utilizar o computador e mensagens automáticas para isso, né? E um nível mais básico ainda, quando você tem um volume de vendas muito grande e não consegue assistir o teu cliente de jeito nenhum via uma interação mais próxima, você pode usar a tecnologia, que é o que a gente chama de tech touch, que é quando você utiliza mensagens, quando você utiliza CRMs de venda e CRMs de relacionamento mesmo, para fazer o contato com o teu cliente hoje, né? Então, existem esses 3 níveis de contato. Vamos ver aqui mais uma pergunta, a pergunta da Jussara. Jussara está com a gente desde as 9 horas da manhã, viu, Jussara? Estou prestando atenção aqui que você já interagiu bastante com a gente. Então, minha cliente fala que encontra produtos produtos com valor mais baixo no concorrente, sendo que falou é a base que eu compro, valor justo. Como explicar para a minha cliente essa situação? Ah, legal. Então, a gente tem aqui uma situação clássica onde o valor do produto ele está sendo diferencial competitivo, né? Talvez, Jussara, o incremento aqui tenha que ser na experiência de compra e na interação com a cliente
né, em vez da comparação com o preço. É uma coisa que a gente passou também lá no começo da Post Machine, né, é comparar o trabalho que uma agência faz com o trabalho que um freelancer faz. Então, até hoje, alguns clientes chegam na mesa perguntando para a gente, por que eu não contrato com outra pessoa que é muito mais barata em vez de contratar com vocês? Não estou falando que a gente é caro, tá? Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender, na parte de CP principalmente, né, que existem clientes que valem a pena e clientes que não valem a pena. Para a gente já percebeu que o cliente que briga preço, ele talvez não esteja interessado, não pesquisou muito bem sobre o nosso diferencial, que não é preço. Nosso diferencial está muito longe disso. Hoje a gente tem focado muito mais na qualidade da entrega, né, e nessa assistência durante todo o processo. Então, aí é um caso clássico de que o cliente ainda está vendo o teu branding atrelado, né, teu diferencial competitivo atrelado a valor. Então, o mais correto a fazer aqui seria reposicionar. Não é isso que eu estou te oferecendo, não é o produto com o menor preço. O que eu estou te oferecendo e aí você tem que imaginar qual que chegar à conclusão do que é, então, a nova coisa do teu posicionamento, beleza? Então, como eu estava falando agora há pouco, né, voltando aos slides, a fidelização do cliente, ela precisa se pagar no final das contas, né? E como é que ela se paga? Se a gente for prestar bem atenção, quando essas empresas elas entram em contato com a gente, elas tentam fazer duas coisas. A primeira é o que a gente chama de upsell. Upsell é quando, por exemplo, eu tenho um iPhone 6, aí surgiu o 7, eu vou lá e compro a nova versão daquele aparelho que eu tenho, né? Então, sempre a gente atualiza, software atualiza, aparelhos atualiza, o serviço também ele pode sofrer atualizações. Então, o que seria o upsell? É oferecer para o cliente uma opção mais vantajosa, uma opção mais moderna, uma opção atualizada, né? A outra forma da fidelização se pagar é o que a gente chama de cross-sell, que é quando a pessoa, por exemplo, ela compra um celular e aí, para ter uma experiência muito boa, ela compra ali os fones de ouvido que vão ajudar ela a tirar o máximo proveito desse aparelho, né? Então, esse negócio é interessante, porque se você gera, durante a jornada, motivos para interagir com o teu cliente, você também tem que ter desculpas para que ele consiga comprar mais. Sejam desculpas de upsell ou desculpas de cross-sell. Sejam desculpas de comprar o nível maior do serviço ou o upgrade do produto que você já vendeu para ele há um tempo atrás. Então, por exemplo, o rapaz da cadeira agora podia ligar para a gente oferecendo cadeiras mais modernas, né? Ou ele pode tentar nos vender itens que são paralelos ao uso dessa cadeira, que seria uma estratégia de cross-sell. E é justamente assim que a estratégia de fidelização se paga. Então, mais uma vez, reiterando aqui, antes de pensar em fazer aquele cartão de visita cheio de 10 espacinhos para colar um selinho, cara, pensa primeiro em como você consegue garantir o sucesso do teu cliente com o produto ou serviço que você ofereceu para ele, e depois, na jornada dele com a tua empresa, você vai pensando em micro-interações que podem ser feitas, né, e essas micro-interações são espertas o suficiente para gerar upsell e cross-sell, para gerar novas vendas, para melhorar a experiência dele que ele já tem contigo hoje. Legal? Então, como lidar, com aquele cliente que fica sempre perguntando e perguntando sobre o produto e nunca compra. Isso acontece demais no Insta da minha lojinha. Ignora essas pessoas ou faça uma oferta exclusiva para ver se ela quer comprar mesmo. Olha só, como a gente falou agora há pouco. As pessoas hoje, elas têm um novo momento da verdade, é o momento zero da verdade, né? E nesse momento elas querem entender um pouco mais sobre o produto. Eu considero assim, se alguém quer tirar uma dúvida sobre um produto, ele está um pezinho só, um passinho de fazer uma compra, né? Distante da compra está aquele cliente que só olhou e não falou nada. Então, eu tentaria pensar em estratégias de converter esse cliente, porque esse cliente está muito próximo, né? É igual, por exemplo, se você vai comprar um apartamento e aí você vai chegar para comprar esse apartamento, para alugar esse apartamento, e você fica dizendo, mas quanto é? Mas tem isso aqui? Quais são as facilities desse condomínio, né? Se você pergunta muito isso mostra que você está muito interessado, porque o cliente que não está interessado, de cara, ele não pergunta nada e ele sai da conversa, né? Então, sempre que eu estou numa mesa de negociação com algum cliente, que ele começa a fazer algumas perguntas sobre e esse valor pode ser parcelado, para mim ele está dizendo, olha, eu já comprei da tua mão, eu só quero agora facilidades, eu só quero ver se eu consigo pegar alguma vantagenzinha aqui, né? Então eu acho que esse cliente aí, ele já está um pouquinho mais perto, viu, Dica? E aí, de repente, você podia pensar em interações que vão medir o interesse dele, né? Então, se você, de repente, passar algum link para algum desconto, alguma coisa do tipo, e se a pessoa clicar nesse link, já vai para uma conversa contigo, então isso já mostra que ele está bem interessado, né? Eu tentaria converter esse cliente, porque ele está muito próximo. Na minha visão, esse cara está quase colocando dinheiro na tua mão, tá? Então, voltando lá ao slide, né? A gente falou sobre upsell e cross-sell, né? E para finalizar, o que a gente tinha para falar hoje, né? Quais são as ferramentas que a gente pode usar, então, para gerar essa fidelização no cliente, né? Para fazer a parte do estudo do cliente, né? Entender quem é que é esse cliente, definir o ICP ou definir a persona, né, e entender a jornada,
uma das coisas que você pode fazer é o focus group, né, que é reunir aqueles clientes que você sabe que são clientes fiéis da marca, né, e gerar interações com eles, de pergunta, né, cara, o que tem sido um ponto difícil do teu relacionamento da minha empresa com você? Então, tentar investigar esse cliente pode dar ótimos insights para vocês, né. Uma amiga falou essa semana sobre a questão de criar um grupo de advogados da marca, onde você, como empreendedor, tenta conversar com eles e entender como é que eles imaginam que está sendo a interação com essa marca. Isso aqui é um exemplo clássico de focus group, tá? Mas você pode fazer isso apenas com os clientes que realmente são bem fiéis à tua marca, que consomem sempre, né? E que seriam muito sinceros com você, porque se forem clientes e amigos, provavelmente não serão sinceros com você, né? A outra coisa também que pode acontecer, se você tem um restaurante, se você trabalha com alguma produção que a pessoa ela poderia, por exemplo, fazer um tour na tua empresa, seria muito interessante. Então, você escolher alguns clientes para que eles pudessem visitar a sede da tua empresa e conseguissem acompanhar a produção, ver como é que é feito, né? Isso já gera uma interação muito legal e no processo você consegue pegar ótimos feedbacks, né? Outra coisa que também é muito importante de fazer é o cliente oculto. Na Post Machine, todo cliente novo, a gente não abre mão, né? Começa com o cliente oculto para a gente entender como é que é a experiência de compra, né? Se você não faz o cliente oculto, você nunca tem como saber quais seriam os pontos cegos ali do teu negócio. É algo muito, muito importante mesmo. Todo cliente que entra na Post Machine hoje, a gente faz o cliente oculto como primeira parte do processo, né? Uma quarta coisa que você pode fazer e precisa é implantar uma ouvidoria na tua empresa, né? Se a tua empresa já tem um tamanho, um porte médio, ouvir o teu cliente, né? Deixar uma linha ali para que você consiga resolver alguns desses problemas que acontecem com o teu produto ou com o teu serviço, é muito importante, porque assim você consegue pegar o feedback daquele cliente que é menos corajoso de repente falar diretamente para você, né? E no mesmo processo, né? Uma coisa que pode ser feita é a pesquisa de satisfação. O modelo de pesquisa de satisfação que eu mais gosto é o que a gente chama de NPS, né? Net Promoter Score. É uma perguntinha só, que é de 0 a 10, o quanto você indicaria essa empresa para um amigo. Então, tem uma maneira de calcular o NPS que é muito massa, e você consegue saber se a tua empresa realmente está boa ou não. A pesquisa é anônima, né? E nesse processo você consegue já gerar bastante insight de como é que está a satisfação do teu cliente de maneira geral. Outra coisa também que pode acontecer, que a gente também gosta muito de fazer, são eventos com clientes. Então, quando você faz algum evento e você chama o cliente para dentro da tua empresa, para que ele consiga interagir com o teu time, né? Isso é muito legal, gera uma aproximação e gera bastante feedbacks sinceros, né? Isso ajuda a criar bem mais resultado de sucesso de cliente do que quando você não faz isso, né? Então, pessoal, para a gente fechar, eu trouxe aqui um caso prático de fidelização. Mas antes disso, mais uma pergunta, né? Você acha que fazendo um formulário para termos esse feedback do cliente seria uma boa ideia? É um ótimo começo, né? É um ótimo começo o formulário, desde que ele seja muito curto e muito interativo, né? Muito curto e muito interativo é o que a gente pede sempre de um formulário. Ninguém aguenta passar horas preenchendo uma ficha. Se for uma coisa bem mais simples como o NPS e deixa uma sugestão, já seria muito bom, porque é anônimo, ninguém vai se identificar, né? E para a pessoa é mais acionável escolher de 0 a 10 qual nota daria para a tua empresa do que escolher qual ponto ele gostaria de ver melhorado na tua empresa. Ele pensaria muito para responder a segunda pergunta. Para responder a primeira seria muito rápido. Então, eu preferiria fazer um questionário muito simples, pequeno mesmo, né, e interativo. Certo. Voltando lá, na nossa apresentação, esse caso que eu vou mostrar é o caso de um cliente que a gente atende já há um bom tempo, né? Que é a DPO Action São Luís, a franquia de São Luís. Quando a gente começou a fazer esse processo com eles, né, a primeira coisa que a gente fez foi justamente mapear quem que era o público da DPO Action, né? E esse mapeamento do público ele veio através de várias ferramentas. O Facebook dá esse insight de quem que é teu público, né? O Instagram também dá na parte de insights quem que é esse teu público, mas nada faz isso melhor do que quando você tem um sistema. O teu sistema dá todos os dados que o teu cliente deixa, né? Desde e-mail, telefone, sexo e tudo mais. Então a gente entendeu e traçou várias personas do público, né? Então a gente entendeu, por exemplo, da jovem que vai fazer a depilação, né? Até, por exemplo, o público masculino, a gente foi traçando quais são as dores de cada um desses públicos, né? E só depois de traçar as dores de cada uma dessas pessoas que compõem o público, a gente foi para a jornada. E na jornada, o que a gente fez foi desenhar esse material aqui, né? Nessa jornada, a gente analisa cada ponto da interação das pessoas com a empresa, desde o momento em que elas veem o conteúdo na rede social, ao momento que elas enviam a mensagem, ao momento da chegada lá no estabelecimento, né? E a gente foi mapeando aqui
como é que elas vão se sentindo nessa linha do meio, vocês conseguem perceber, né? Qual que é a análise de sentimento dessas pessoas em cada uma dessas interações. Daí, o que a gente faz é o seguinte, gerar insights de como melhorar, por exemplo, os pontos de insatisfação ali nessa jornada de cliente, né? E isso aqui é valiosíssimo para o empreendedor, porque, no geral, ele não tem essa visão ampla do negócio dele. E foi a partir daqui que a gente conseguiu traçar várias estratégias de comunicação e de interação com o cliente. Então, hoje, os clientes que vão, por exemplo, na loja do Shopping da Ilha, eles conseguem, eles não precisam esperar para ser atendidos na própria loja. Eles podem sair e aí, no momento que a vez deles na fila chegar, um pager toca, né, vibra, e ele sabe que é hora de voltar para fazer o serviço, né, para dar prosseguimento ao atendimento. Então, são interações que a gente foi aprendendo a fazer, foi entendendo a partir do estudo da jornada do cliente e daquilo que mais gerava insatisfação. E, de certa forma, isso gera a fidelidade que a gente sempre falou aqui do começo até o fim dessa palestra. Então, de maneira geral, pessoal, aqui é o porquê, o como e o que fazer em termos de fidelização. Reforçando mais uma vez a mensagem. Para nós, muito mais do que gerar um sistema de bonificação e descontos, o que a gente precisa fazer é estar preocupado de verdade em fazer com que o cliente tenha sucesso ao usar nosso produto ou serviço. E, em segundo lugar, o que a gente precisa fazer é estudar a jornada e planejar micro-interações com o cliente em cada ponto dessa jornada. E aí você pode usar CRMs para isso, mas uma planilha de Excel também poderia resolver o problema. A grande questão é estar interessado em fazer isso, tá? Porque isso sim gera a fidelidade que a gente quer alcançar. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente está aqui disponível, tá? Mas para quem quiser também mandar algumas dúvidas depois. Oi, oi, oi. Acho que voltamos. Temos duas perguntas lá, né? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Estão me ouvindo bem, pessoal? Certo. Algum aplicativo que possa nos indicar para uma postagem com artes tipo logomarca? Não entendi. Seria para criar uma postagem com artes? Seria para fazer um post? Se for isso, vocês podem usar o Canva, né, que é bem simples de utilizar, ou o Adobe Stark, que também consegue dar esse mesmo resultado. Tem uma outra pergunta relacionada ao tema lá, Matheus, gostaria de ver. Quais dicas você daria para fidelizar clientes com ações em redes sociais? Né? Com ações em redes sociais, no geral, o que eu acho que precisa ser reforçado em redes sociais, para a maioria dos clientes que a gente encontra aqui em São Luís, é justamente conseguir conciliar todos os canais em um só, né? Usar um CRM que consiga, por exemplo, fazer com que o chat do WhatsApp consiga integrar com, por exemplo, um mesmo chat que é feito ali pelo Instagram, e velocidade de resposta, eu acho que geralmente já ajuda muito na questão da fidelização, né? Mas outra coisa que você pode fazer com relação a redes sociais, principalmente se você tem acima de 10K, é fazer o tracking de alguns links através do BitLink, né? E aí você pode gerar algumas interações. Eu falei que não é o ideal fazer promoções, mas se você for fazer, você conseguir checar se essa pessoa ela tem frequência na tua loja ou não. No geral, para fazer ação de redes sociais pela Push Machine, a gente prefere sempre fazer em parceria com algum CRM, para que a gente consiga medir as interações dessa pessoa ao longo da jornada com a marca. Então, o que a gente não quer é trazer alguém que só vem pela promoção, mas a gente quer que essa pessoa que vem pela promoção seja alguém que de repente está inativa há um tempo nessa empresa ou coisa do tipo, né? Então, a gente tenta geralmente linkar essas duas coisas. Então, para fidelizar clientes em redes sociais, eu linkaria essas ações de rede social com algum CRM que possa me mostrar a recorrência desse cliente, para mostrar que valeu a pena trazê-lo para cá. Né? Trabalho em uma empresa de segmento segmento fúnebre, né? O que você indicaria de ações para serem feitas para fidelizar nossos clientes, né? Esse teu caso, Israel, eu acompanhei até mais cedo que você colocou uma pergunta relacionada a isso, né? Não é uma área que a gente tem eu diria assim, uma frequência de clientes, né? Mas eu acho que é uma área que tem um potencial de ser criada realmente algumas ações que sejam interessantes, tanto de sensibilização, né, como também uma ação de relacionamento. Até porque, por exemplo, quem compra o teu produto geralmente compra esse produto e vai parcelando, né, por uma longa data. E eu acho que um dos problemas que pode acontecer, oriundos daí, é você ter uma quebra de pagamento. Então, como o teu trabalho
o teu produto é um produto que gera um pagamento recorrente, eu estaria preocupado aí com um CRM que conseguisse gerar essas interações com o cliente, lembrando sempre ele dessas datas, né? Mas em termos de atração, isso aí só avaliando bem mais dentro da tua proposta para conseguir entender o que poderia ser gerado, né? Então, a gente tem só mais uma pergunta, né, gente? Para a gente finalizar aqui. Você pode explicar melhor o cliente oculto? O cliente oculto é o seguinte, você chama alguém, ou mesmo você vai, né, e essa pessoa vai experimentar o teu serviço ou produto como se fosse um cliente, só que diferente de um cliente normal, ele tem que avaliar algumas coisas que você já falou que preza no atendimento que você desenhou para a tua empresa, né? Então, o cliente oculto é alguém que vai na tua empresa, experimenta o produto ou serviço, só que dessa vez essa pessoa ela vai com o intuito de gerar feedback durante toda a jornada de compra, né? Então, por exemplo, se alguém vai num restaurante, a gente quer avaliar desde a chegada, a recepção, até a maneira como você foi alocado, até o tempo de espera, o tratamento, né? Então, a pessoa avalia a experiência como um todo. Então, o cliente oculto, de preferência, é alguém que você confie para fazer isso, né? Ou então uma empresa que seja especializada em trabalhar, por exemplo, o estudo da jornada, que consiga te dar esse feedback de como é que você está indo na tua experiência de venda. Legal? Então é isso, pessoal. Essas são as perguntas. Quem tiver algumas perguntas além dessas, eu estou deixando bem aqui os contatos. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, assim como está ali no slide, né? @OtoMendes. E vocês podem dirigir algumas dessas outras perguntas para lá. Gostaria também de agradecer, né, aproveitando, né, a todos vocês que permaneceram até agora. A gente está pertinho das 10 horas, 10 para as 10, né? E a gente ainda tem bastante gente na sala aqui, então dá para ver que vocês gostaram bastante do assunto e estão interessados em aprender mais. Então, gostaria de agradecer de coração a todo mundo que está aqui, né? Foi um evento que durou 12 horas contadas aí, desde as 9 da manhã, a gente está aqui trazendo conteúdo para vocês interessante e a gente quer agradecer de verdade a todos vocês que estão aqui até agora, porque dá para perceber o quanto vocês estão preocupados com os negócios de vocês, né? Então, só tenho a agradecer a todo mundo que assistiu e até uma próxima.